Alguém do Leped que tá aí pode chamar o Alan? Me ajudem, vamos lá. Vou chamar ele aqui também, mas ele não apareceu. Olha, mamãe! Uhul! Cadê Alan? Alan. Bom, gente, algum probleminha técnico aqui, mas já já ele vai aparecer. Oi, prima! Ê, Rita! Dani Nutri. Muito bem. Só te... E aí? Tem um monte de gente Boa aqui. tarde, Karina. Corta a gente, né? Se a gente não controlar aqui o tempo direitinho. Então, Alan, eu falei já aqui que a gente está hoje, eu aqui representando o Instituto Incluir, que é um instituto que trabalha com Uhum. inclusão, que tem uma proposta plural dentro do esporte, da cultura e da educação. Alan é o nosso conselheiro consultivo, uma honra tê-lo na nossa equipe, muito obrigada. E o Alan, Tamo junto. representando o LEPED da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que é o nosso laboratório de estudos e pesquisas em diversidade, educação. Educação, diversidade e inclusão. E hoje, Alan, físico, mestre, doutor e pós-doutor em educação, uma referência na educação inclusiva para gente, um carinho e uma honra poder tê-lo aqui hoje falando. Vai ser uma aula para quem quiser aprender sobre educação inclusiva, fica até o final. E a gente vai falar sobre os desafios da educação inclusiva dentro desse cenário adverso que a gente vem vivendo de tantas desigualdades sociais e diante de tanta exclusão. Então, eu vou lançar mão de algumas questões e vou pedir para que o Alan contribua com a gente. E quem quiser vai contribuindo, por favor, vamos interagir aí, tá bom? Alan, dentro do cenário atual dos desafios da escolarização do PAEE, você pode falar um pouquinho para a gente? Fiz até umas plaquinhas aqui para você desmistificar algumas siglas para a galera que não é da educação especial. O que é o PAEE? Vamos lá? Então, essa sigla, PAEE, é uma sigla que identifica um grupo de estudantes, que nós chamamos de público-alvo da educação especial. Então, comumente, nós usamos a sigla PAE, PAEE, como público-alvo da educação especial, que, de acordo com a política de 2008, que é a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, que ainda é a política que vige, isso é importante destacar, embora identifiquemos nesse momento um certo movimento dentro do Ministério da Educação, né, de reelaboração dessa política, ainda não foi, né, apresentada oficialmente uma nova política, no sentido mesmo, né, de um documento finalizado, concluído e promulgado, né? Então, ainda vige a política de 2008. E lá na política de 2008, aparecia a expressão público-alvo da educação especial, que naquele momento histórico, e até agora, né, com a vigência dessa política, identifica 3 subgrupos de estudantes, né? Estudantes com deficiências, estudantes com transtornos globais do desenvolvimento e estudantes com altas habilidades de superdotação. Então, esses 3 subgrupos de estudantes constituem um grande grupão chamado público-alvo da educação especial. Tá ótimo. Certo? Tá. Então, fala pra gente um pouco do cenário atual, quais os desafios da escolarização dentro
do público-alvo de educação especial? Como você vê isso? Como é que está essa questão diante do cenário que a gente vem vivendo, Alan? Então, assim, e aí é importante destacar, Karina, que eu estou falando de um lugar, e eu acho que é importante demarcar esse território, né, epistêmico, político, pedagógico, porque eu sou um cientista, né? Eu sou um pesquisador, então eu falo de um lugar, que é o lugar da evidência científica, né? Em alguns momentos eu tenho opiniões muito, né, a respeito de alguns fenômenos educacionais, todos nós temos opiniões, mas é importante destacar que, nesse momento, quem fala aqui é o pesquisador. Então, eu vou falar com base nas evidências científicas que eu tenho encontrado, né, nos inúmeros trabalhos que eu tenho desenvolvido no nosso grupo de pesquisa, né, que é o LEPED, o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação, Diversidade e Inclusão. Então, os desafios são inúmeros, né, e eles se agigantam. Por quê? Porque nós vivemos um cenário de evidente e incontestável perda de direitos. Então, o financiamento, né, da educação vem impactando de sobremaneira a redução, né, do financiamento, ou seja, a redução da participação do governo no que se refere ao investimento em educação pública, sobretudo a educação pública, que é essa que prioritariamente trabalhamos, né? Pública, de qualidade socialmente referendada, uma educação emancipadora, crítica, humanizadora, esses investimentos vêm se reduzindo drasticamente. Com isso, né, o público-alvo da educação especial sofre consequências assim, inegáveis. Um exemplo concreto é que, por exemplo, né, deixa-se de construir, agora parece que existe uma perspectiva, eu acredito que tomara que isso vá adiante, mas existe um movimento dentro do Ministério da Educação de ampliação de salas de recursos. Isso eu acho que onde se promove o atendimento educacional especializado. Eu vejo isso com bons olhos. Mas, por exemplo, a figura do mediador escolar, que é uma figura que tem sido intensamente debatida do ponto de vista científico, está absolutamente comprometida, né? Comprometida porque, se não tem financiamento, em geral, as redes de ensino não têm como pagar esse profissional para acompanhar esses estudantes que demandam esse tipo de apoio. E o que a gente tem observado, de sobremaneira, a partir das narrativas de participantes do nosso grupo e de interlocutores diferentes de pesquisas que nós temos, até as investigações têm mostrado isso, que a forma como esses profissionais são contratados gera uma certa precariedade. Muitos não são concursados, ou seja, são terceirizados nas redes de ensino, e com isso, o estabelecimento do vínculo com a rede é muito tênue. Então, quando você tem um escasseamento de recursos, um estrangulamento, você começa a cortar quem não tem vínculo com a rede. E os mediadores, em sua maioria, são terceirizados. O que se faz? Se demite os mediadores. E aí, os alunos que demandam esse tipo de apoio para se escolarizarem ficam sem apoio. Isso é uma realidade que a gente tem visto com uma certa frequência em inúmeros municípios aqui do Rio de Janeiro, com os quais eu tenho dialogado, e até municípios de outros estados, a partir de pesquisas que eu tenho desenvolvido. Então, essa é uma questão, e olha que eu não estou nem discutindo qual é a formação desse mediador, ele é um cuidador, ele é um professor, isso é uma outra discussão. Eu estou discutindo só o apoio, que é a presença dessa figura que está lá expressa na Lei Brasileira de Inclusão. A LBI já preconizava, né, a presença de um apoio pedagógico individualizado, né, em sala de aula regular para alunos que demandam esse tipo, né, de apoio em função da sua necessidade específica de aprendizagem. E isso é um desafio. Então, assim, um dos problemas que eu identifico nesse momento é o estrangulamento do financiamento para a educação pública para manter a sua qualidade socialmente referendada. Isso é um impacto. E o outro impacto é a intersetorialidade. Porque, por exemplo, a educação especial ela é uma área do conhecimento de interface com assistência social, com a saúde, né? Se as outras secretarias, os outros apoios necessários para que esse aluno esteja plenamente atendido em suas demandas humanas, para que potencialize a sua condição de aprendiz na sala de aula. Se essas condições não estão postas, esse aluno certamente terá impactado a sua aprendizagem. Então, se ele não tem, por exemplo, um aluno com autismo que precisa de um acompanhamento
psicológico, terapia, impactar a escolarização dele na escola regular. Então, ela tem que acontecer. E o Brasil hoje é uma fragilidade nessa intersetorialidade. Então, ou seja, a saúde tem funcionando precariamente, vejamos o contexto, né, que nós estamos vivendo, né, de pandemia. A assistência social tem funcionado também com estrangulamento financeiro, ou seja, se os braços de apoio para que o aluno esteja na sala e na escola ali potente para aprender não existem, isso impacta, sem sombra de dúvida, o processo de escolarização. E aí, fazendo até uma conexão com o que você está falando, a gente, né, no Incluir, a gente faz um trabalho com esporte. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, quando você falou do mediador, eu lembrei do estagiário. A gente tem um estagiário que fica ali com esse aluno com deficiência para dar o suporte para o professor, porque um professor não consegue atender uma turma de 60, por exemplo, dentro de uma piscina. Vou dar um exemplo. Sou psicóloga, então eu sempre penso na questão do vínculo também afetivo. Então, quando a gente tira esse estagiário, acaba o nosso trabalho, ou seja, não tem como tirar esse estagiário. Quando a gente tem, por exemplo, alguma questão de qualificação ou algum problema comportamental, a gente treina essa pessoa ao invés da gente tirar essa pessoa, porque ela já criou um vínculo com essa criança. Então, se ela criou um vínculo com essa criança, o nosso trabalho ele está em desenvolvimento. Então, como é que a gente corta isso? E aí, trazendo para a realidade da sala de aula, é como você falou, né? Está totalmente fragilizado. E eu trouxe também uma questão aqui dos setores que você falou, mas já temos aqui uma interação, eu queria compartilhar com vocês. A Liliane Dantas, ela pergunta o seguinte, Alan: estudantes com transtornos específicos da aprendizagem fazem parte do PAE? Não. Não fazem. Nós temos alunos com outras condições. O que acontece? É importante destacar isso, né? Nós estamos numa live que tem muitas pessoas que estão se apropriando de alguns conhecimentos muito específicos, né? Eu acho que é importante a gente didatizar ao máximo essas informações, para que elas não fiquem soltas, né? O Brasil, me permita usar a expressão, faz uma inclusão excludente ou uma inclusão marginal, como eu costumo dizer. É uma contradição. Como assim uma inclusão marginal? Né? Inclui, mas não inclui todo mundo. É isso que eu quero dizer em termos de público-alvo da educação especial. Porque, por exemplo, se a gente pegar a realidade da Espanha, que é uma realidade com a qual eu tenho trabalhado como referência, até nos nossos trabalhos, né, de pesquisa, Portugal, Espanha, nós entendemos que existem dois grandes grupos nesses países entendidos como estudantes público-alvo da educação especial. Os que apresentam demandas de aprendizagem específicas permanentes, inerentes a alguma condição clínica orgânica, por exemplo, sensorial, não ouve, né, é surdo, não vê, é cego, né, ou outras condições clínicas e orgânicas, e aqueles que apresentam condições ou demandas específicas de aprendizagem transitórias, originadas por causas diversas. Por exemplo, violência, vamos pegar um outro exemplo, problemas emocionais. Então, a gente tem... Qual é o entendimento, então, desses países, na minha compreensão, sobre público-alvo da educação especial? É todo e qualquer indivíduo que, no seu processo de escolarização, apresente demandas específicas de aprendizagem. E que, com isso, seja necessário se pensar o processo de ensino e aprendizagem considerando as demandas específicas desses estudantes. Repito, sejam transitórias ou permanentes. No Brasil, se convencionou, a partir da política de 2008, que nós temos estudantes com deficiências, estudantes com transtornos globais do desenvolvimento e estudantes com altas habilidades de superdotação. Contudo, de conhecimento científico e acadêmico, que existem outros estudantes que também apresentam condições clínicas, orgânicas, que precisam de um apoio educacional diferenciado, mas que não foram incluídos na política de 2008. Exemplo, alunos com transtornos de déficit de atenção, com hiperatividade, alunos com transtornos de aprendizagem, disléxicos, descalcúlicos, desortográficos, etc. Inclusive, existem projetos de lei, eu tenho acompanhado, até há pouco tempo eu acompanhava, mas confesso a você que não tenho mais verificado como é que esses projetos estão caminhando, que ampliariam
esse público-alvo da educação especial. Porque, inegavelmente, o aluno hiperativo, ele precisa de um processo, né, de escolarização que considere essa proatividade dele. Um aluno que tem déficit de atenção, ele precisa que o trabalho pedagógico, educacional, também considere essa demanda específica dele. São quadros criados a partir de condições orgânicas, biológicas, tá claro? Então, ou seja, né, no Brasil, nós temos um público-alvo da educação especial que, na verdade, não representa um universo maior de estudantes que demandariam condições, né, de mediação do processo, né, de ensino-aprendizagem que considerasse essas possibilidades que eles apresentam em suas condições. Então, ou seja, no Brasil, até agora, não sei como é que vai ser a política que está em gestação. A política que está em gestação, ela já foi divulgada, uma minuta, é importante, eu estou até com ela aqui, ó, a minuta está nas minhas mãos, está no site do Ministério da Educação. Essa política, chamada Política Nacional de Educação Especial, Equitativa, Inclusiva e ao longo da vida, ela amplia o público-alvo da educação especial, né? E aí há uma discussão que eu não quero travá-la nesse momento sobre essa ampliação. Porque o que nos preocupa enquanto pesquisadores, Karina, o que eu posso te afirmar em termos de investigação científica, você é minha aluna de doutorado, eu tenho outras doutorandas, outras mestrandas, eu estou aí nesse universo da educação especial há pelo menos uma década e meia, passamos de uma década e meia como pesquisador. O que nos preocupa é que a gente ainda não tem conseguido atender o público-alvo da política de 2008. De fato, nós temos muitos alunos com deficiências, com transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades de superação fora da escola. Em termos dos alunos com altas habilidades de superação, assim, a realidade é muito cruel. Eu conheço redes de ensino aqui no Rio de Janeiro, que são parceiros nossos, dialógicos, que não tem, numa rede inteira, nenhum aluno identificado com altas habilidades de superdotação. Bom, a OMS diz que de 3 a 5%, como pode? De 3 a 5% da população tem, né, alguma alta habilidade de superdotação. Aí você pega uma rede inteira de ensino e não tem nenhum. O problema é a inexistência ou a gente que não consegue identificar? Então, assim, eu aposto, eu não fiz pesquisa para confirmar isso, mas eu aposto que os alunos estão lá. Eles não estão identificados. Então, nós perdemos, em termos das altas habilidades de superdotação, potências, indivíduos com uma alta capacidade criativa, que poderiam estar contribuindo de alguma maneira, né, para a sociedade, se explorados o seu potencial. Então, nesse sentido, né, a minha preocupação é a preocupação de muitos cientistas. Nós não estamos atendendo efetivamente, né, o público-alvo da política de 2008. E uma ampliação desse público-alvo, o que significaria? Talvez uma dispersão de energia, não sei. Ou um gargalo. Mas também, ou contraditoriamente, né, a gente poderia incluir num grupo que já tem as suas demandas, né, parcialmente atendida, outros estudantes com condições outras, como eu disse, né, transtornos de aprendizagem, dislexia, descalculia, etc. Então, assim, é contraditório. Ao mesmo tempo que eu acho que a gente tem que olhar para esse público-alvo com um cuidado muito grande, eu percebo também que essa ampliação ela pode significar uma dispersão, né? Porque, de fato, ainda tem muito a ser feito para plenamente atender as demandas de aprendizagem desse público-alvo de 2008. Nessa política de 2008, algo que me preocupa de sobremaneira é uma identificação de outros, de um grupo, por exemplo, que é muito complexo da gente trabalhar na escola, e até a identificação mesmo, o laudo, que são os alunos com a política que está sendo proposta. A minuta, repito, que está no site do MEC. Alunos com doenças mentais. Não estou falando de deficiência intelectual. Estou falando de aluno com doença mental. Você é psicólogo, né? Então a gente está falando de um outro cenário. Vou usar vou expressar aqui um quadro que é muito, você como psicólogo conhece bem, que é o caso da esquizofrenia. E aí a gente não está atendendo ainda nem as demandas de aprendizagem de alunos com deficiência intelectual. Aí a gente amplia esse universo e aí começa a se confundir a deficiência intelectual
com uma doença mental que são funcionários absolutamente distintos. O que vai ser desse processo inclusivo? Isso me preocupa. Então, é a preocupação que muitos colegas têm. E aí, se a gente pensar, por exemplo, na transversalidade da educação especial, tá? Desde a educação infantil até o ensino superior, e aí pensando na acessibilidade urbanística, na acessibilidade arquitetônica, atitudinal, de comunicação, informação, enfim, a formação de professores, que é uma outra questão que eu acho que é importante a gente falar aqui hoje, como que a gente pode pensar a articulação entre esses setores para as políticas públicas, para que isso possa, de fato, ser viabilizado, né? Ser viável esse atendimento especializado. Como é que você vê isso? Como é que a gente pensa essa intersetorialidade? Então, assim, não é, eu confesso a você, porque isso tem a ver mais com gestão de sistema, né? Então, como eu sou um acadêmico, né, um pesquisador, e pesquisador do campo da política, eu fico tentando identificar interfaces entre secretarias. É isso que eu tenho visto. Eu acho que o que a gente precisa fazer é planejar juntos. Então, ou seja, se a gente quer criar... Vou pegar um exemplo concreto. Né? Vou dar um exemplo. Eu acho que com exemplo, eu acho que as coisas funcionam melhor, até para quem está ouvindo a gente. Um dos desafios que eu tenho identificado nas pesquisas, que foi até a pesquisa de uma querida companheira nossa do laboratório, que deve estar nos assistindo, a professora Rosângela, foi a inclusão de alunos, né, público-alvo da educação especial, mas que estão na educação de jovens e adultos, na EJA. Né? Nós sabemos que, né, isso é uma realidade, nós temos aí um universo de estudantes, né, expressivamente estudantes público-alvo da educação especial na EJA, e qual é a proposta que se tem? Que eles chegam à maioridade, né? E aí? Vão para a EJA, e aí os relatos e as narrativas dos pesquisadores e de professores com os quais dialogamos apontam que a EJA virou um grande depósito. Os alunos ficam lá, mas não avançam, né? E aí, qual é a proposta que eu penso que se tem que ter para incluir aluno público-alvo da educação especial na EJA? Que nas minhas experiências, estou sendo muito pontual, nas minhas experiências, tem se destacado o público com deficiência intelectual. Então, alunos com deficiência intelectual, adultos na EJA. Tá? A gente tem que ter um trabalho intersetorial, e sem sombra de dúvida. Então, aí tem que envolver a Secretaria de Cultura e Lazer, a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Trabalho, a Secretaria de Educação, para pensar um projeto que não fique restritivamente na responsabilidade da Secretaria de Educação. Então, como é que a gente vai ter que fazer? Sentar na mesa diferentes representantes das secretarias e planejar. E esse projeto, ele é intersetorial. Ele não é apenas a escolarização, mas é a escolarização vinculada ao mundo do trabalho, à cultura, à arte, à saúde. O que a gente não pode fazer, o que a gente tem feito é assumir a responsabilidade que não nos cabe. Então, a escola faz algo que me preocupa muito. Nós não temos um atendimento de saúde que funciona tão bem. Então, o que a gente faz? A gente traz para a escola o atendimento de saúde e coloca profissionais da saúde dentro da escola. A gente precisa também do atendimento da assistência social. Aí, como a assistência social não funciona bem, traz para a escola e insere na escola o trabalho da assistência social. Eu acho isso muito interessante, sem sombra de dúvidas. Mas percebam, nós estamos desresponsabilizando as pastas responsáveis por isso e assumindo essa responsabilidade na medida que a gente justifica que as outras pastas não funcionam. Como elas não funcionam, a gente assume. E aí tem uma questão que as pessoas não pensam, Karina, que é uma questão central, a questão do financiamento. Quando você traz esses profissionais para a educação, quem paga é a educação. E aí a gente deixa de investir naquilo que de fato nos cabe para ficar, de certa maneira, contornando problemas que são de outras secretarias. Né? Então a gente tem que aprender a trabalhar junto. Esse é o maior desafio. O que não dá é virar para a família do jovem ou do adulto com deficiência, né, que está na EJA, e falar assim, olha, o que a gente fazia até aqui, agora vai lá na porta da Secretaria de Assistência Social, vai lá na porta da Secretaria de Esporte, buscar o que lhe compete. Não. Nós é que temos que ter um projeto, né, para esses sujeitos. Nós, enquanto governo, pensando em ação governamental, em interfaces, interseções entre secretarias, nós precisamos de um projeto para essas famílias. E é isso que o poder público, me parece, não faz. Nós temos muitos dispositivos legais
que apontam nessa direção. O que nos falta é vontade política para fazer com que as coisas aconteçam. E sabedoria. Porque se a gente olhar para a legislação, e eu como pesquisador do campo da política educacional tenho visto isso, a política em vários momentos nos apontam possibilidades. Nós podemos nos apropriar desses dispositivos e propor. Nós somos muito pouco propositivos, nós não avaliamos o que fazemos, portanto, nossas ações se perdem. O Brasil, e eu estou dizendo isso como um investigador do campo da política educacional, é muito frágil, de maneira geral, em termos de ação governamental, de acompanhamento e avaliação da implementação de política. A gente implementa, mas a gente é frágil ainda, no sentido do acompanhamento e da avaliação. Quais os impactos? As pesquisas têm mostrado isso para a gente. São as pesquisas de mestrado e doutorado que, de certa maneira, têm dado um feedback para a sociedade do que está funcionando e do que não está funcionando. Mas o governo deveria fazer isso, não só as pesquisas. Né? Nós vimos, né, Alan, até nos nossos trabalhos em parceria com a Alemanha, com o governo alemão, que a gente fez na formação de professores em 2019, no intercâmbio, nos diálogos, a gente conseguiu perceber o tamanho do trabalho que o Brasil vem fazendo na área da inclusão, que a gente não fica atrás, mas que a gente não tem o recurso que outros países têm, né? Que a gente poderia fazer muito mais. Na realidade, a gente já faz muito e eu acho que a gente tem tanto esforço, a gente fica tão exaurido de tanta energia que a gente coloca nisso, porque a gente se sente, né, nós enquanto pesquisadores, se a gente for pensar em nós e todo mundo que está aqui nessa lista, a quantidade incansavelmente a gente trabalha para incluir, para fazer a inclusão acontecer, mas quando a gente chega na hora do apoio, né, do governo, do recurso, da política pública, aí a gente esbarra muitas das vezes em situações que são adversas, né? E a gente não consegue mais caminhar. Então a gente fica brigando, né? Quando você fala, falta a gente ter mais enfrentamento. Falta sim a gente ter mais enfrentamento, mas eu fico também muitas das vezes questionando o quanto de trabalho a gente tem e o quanto da falta de apoio que a gente tem, né, também. Sim. Então, às vezes, fica super pesado, né? Eu trouxe aqui o José Pacheco, que é uma literatura que vem me acompanhando, que ele fala, né, inclusão não rima com solidão. Então, que bom que estamos todos juntos nessa luta pela inclusão. E ele diz, escolas são pessoas, escolas não são prédios, nem edifícios, nem um pedaço de cimento. Então, a gente tenta o tempo inteiro humanizar esse nosso atendimento, humanizar as nossas relações quando a gente está falando de inclusão. Porque quando alguém me pergunta, como é que eu faço para trabalhar com você? Porque vem os posts, vem todo o trabalho que a gente vem fazendo, eu falo, cara, tem que ter formação profissional, se não tiver, dá para buscar, então isso é fácil de resolver. Mas tem que ter vontade, né? Tem que ter vontade quando você trabalha com a pessoa com deficiência ou para a pessoa com deficiência. Porque nós somos pessoas e trabalhamos para pessoas. Então, é uma questão também muito importante para a gente poder pensar. E eu queria só que a gente pudesse responder, Alan. Tem gente perguntando aqui. Patrick está perguntando para o Alan, já existe alguma possibilidade de regulamentação sobre essa classe profissional, professor Alan? Qual classe profissional? Fiquei em dúvida. Patrick, coloca aqui para gente qual classe profissional. Isabela, lá de Portugal, falando com a gente. Conhecimento na quarentena. Uau, vocês são demais. Obrigada aí, Isabela. Temos aqui uma professora da UFPR, ou uma pedagoga, eu vou achar, peraí. A Joana está dizendo, verdade, Alan, as políticas educacionais são fundamentais. Temos alguém da UFPR. É a Adri. É a Adri. Adriana. Deve ser a Adriana. É a Adriana. Querida, beijo. Terapeuta ocupacional. Saudade. E professora da UFPR. Obrigada. Minha mãe Adriana, também assistindo a gente, lá de Minas Gerais. Olha que bom. Abraço. Verônica, querida do LEPED. Ô, Verônica, beijo. Uma criança com autismo severo tem extrema necessidade de um mediador. Sem dúvida. Adriana Beck Lima. Penso que há uma necessidade urgente de incluir famílias e alunos que não têm especificidade de inclusão, sensibilizar. Sem dúvida. Essa foi a minha pesquisa de doutorado, né, Karina? Assim, no doutoramento, eu pesquisei
a criação de propostas inclusivas escolares. E aí, uma das conclusões que eu chego nesse estudo, né, que acompanhou todo o processo de organização e reorganização do trabalho pedagógico de uma escola aqui na cidade do Rio de Janeiro, uma escola essa de ensino médio, né? Então, estou falando da inclusão de adolescentes já, né? Uma das conclusões que eu cheguei é que você não consegue efetivamente criar, né, uma cultura de inclusão na escola se você não envolve a família, né? Você tem que ter uma comunidade, né, que de fato, né, ela transpira inclusão. E aí, para transpirar inclusão, como diz a minha querida amiga Mônica Pereira dos Santos, aqui manda um beijo, inclusão é participação. Então, se as famílias não participam, né, dessa comunidade pulsante, viva de inclusão, e de fato o processo fica bastante, enfim, ele não acontece, ele acontece com uma certa parcialidade, porque essa escola que eu fiz a pesquisa, ela se tornou uma escola de referência na inclusão de pessoas com deficiência, num bairro aqui do Rio de Janeiro. E por quê? Porque envolveu a comunidade, né? A diretora e a sua equipe gestora mobilizou toda a comunidade para se criar uma grande cultura de inclusão. Como, né, o Tony Booth, né, que é um pesquisador, né, da Inglaterra, que é um dos interlocutores que a professora Mônica trabalha, e que eu passei a conhecê-la a partir das pesquisas que a Mônica tem trazido para o Brasil da Inglaterra, né, para se criar, né, de fato, né, uma comunidade que pulse inclusão. Nós precisamos ter uma cultura de inclusão que vai ser mobilizada por políticas, e aí eu estou falando não só políticas públicas, mas de ação política local, né, de inclusão, para que aí sim se derivem em práticas inclusivas. O que a gente quer é que essa triangulação aconteça de maneira isolada. E o que as pesquisas têm apontado, pelo menos as que eu tenho desenvolvido em colaboração com o LAPEAD, que é o laboratório, né, coordenado pela professora Mônica na UFRJ, é que essa triangulação ela é indissociada. Para que você tenha práticas de inclusão, isso tem que ser mobilizado, tá, por políticas, sejam políticas públicas ou ações políticas de inclusão, que aí sim são capazes de inaugurar uma cultura de inclusão na escola. Ou seja, inclusão não pode ser uma dádiva. Inclusão não é dádiva, ninguém dá inclusão, né? Inclusão e exclusão são um binômio, né? Portanto, nós precisamos protagonizar para criar, para edificar culturas inclusivas, políticas inclusivas e práticas inclusivas. Eu posso trazer aqui um exemplo da experiência que nós temos com os projetos, né, tanto de esporte quanto cultura, que a gente atende diretamente à pessoa com deficiência, porque tem o projeto na área educacional que é de formação de professores, então o nosso atendimento direto ele não é para pessoa com deficiência, ele é através desse professor que a gente trabalha na formação. Mas você falou da família, eu venho trabalhando há pelo menos uns 10 anos na área da inclusão, e eu achava que eu fazia inclusão, depois de muito tempo descobri que não. Porque isso também a gente vai aprendendo, né? Ao longo do processo, do caminho, porque a gente escuta o que é inclusão e a gente acha que é só aceitar a pessoa com deficiência, né? E não é isso. E aí, como eu trabalho com a parceria público-privada, então eu trabalho com ministérios e trabalho também com empresas privadas, que através da dedução do imposto de renda faz com que, através da responsabilidade social, a gente consiga viabilizar o atendimento a essas crianças e jovens e adultos, que também tem adultos, com algum tipo de deficiência. Como a gente atende um número grande de pessoas com deficiência intelectual, a gente tem muitos adultos. Antes, para você ver como a gente excluía, eu colocava, porque a gente escreve, submete um projeto, e eu colocava, delimitava a faixa etária. Eu dizia que era até 18 anos. E aí começaram a chegar várias pessoas com 20, 21, 22, e eu falei, como que eu vou dizer que eu não atendo? Aí eu fui mudando, agora é 25 anos. A cada ano eu ia aumentando, e hoje eu coloco 60. Eu falei, cara, não tem idade. Para incluir não tem idade. Aí eu fui aprendendo, e aí eu fui aprendendo. Antes a gente só atendia a pessoa com deficiência. E aí a gente tem também psicólogo, nutricionista, tem uma equipe multidisciplinar para atender essa criança. E aí eu falei, caramba, por que a gente não atende a família? Porque como é que a gente muda um hábito alimentar, por exemplo, de uma família que tem uma criança com autismo ou com síndrome de Down que tem sobrepeso? Isso é uma questão que a gente vê todos os dias em quem tem filho com síndrome de Down. Não tem como trabalhar com a criança, então a gente tem que trazer a família. E aí a gente começou a fazer o quê?
caramba, a gente não está praticando a inclusão de uma forma plural. A gente começou a trazer a família e falar, gente, vamos lá, vem todo mundo aprender a alimentação, né? A reeducação alimentar, como mudar hábito, né? Alimentar. Daí nossa nutricionista participando, que não me deixa mentir, mas a gente foi aprendendo e a gente aprende a cada dia. Várias famílias falam. Ontem eu participei de uma live com uma mãe com 2 filhos autistas e eu falei, essa mãe sabe muito mais do que vários profissionais. As mães contribuem muito para o nosso saber. A gente é pesquisador, a gente se qualifica o tempo inteiro, mas a gente também não pode dissociar isso dessa família, porque tem que incluir e tem que trazer, né? A comunidade. Então, a gente começou a entender também quais os lugares que nós estamos, o que é essa comunidade. Não adianta eu entrar dentro de um espaço, isso também já aconteceu muito, entrar dentro de um espaço e esse espaço falar, tudo bem, você pode entrar com os seus alunos com deficiência, porque a gente precisa cumprir uma cota. Eu já ouvi muito isso. Hoje a gente não aceita mais isso. Primeiro a gente tem que fazer uma sensibilização desse espaço. Estou falando de empresas, de grandes centros que não tinham entendimento do que era a inclusão da pessoa com deficiência. Achava, ai caramba, mas será? Será que não vai ser ruim ele entrar na piscina e ele não vai fazer xixi na minha piscina? Eu falei, cara, faz xixi quem tem deficiência e quem não tem. A gente precisa desmistificar. Entendeu? Ah, mas se ele babar na água e o meu cliente pagante, eu falei, meu querido, posso nem falar aqui, entendeu o que eu penso, né? Porque assim, que é o capitalismo. Claro, as pessoas estão preocupadas com o cliente pagante. Ok, eu vou entender isso. Ele não vai perder o cliente dele. Mas depois que ele entendeu isso, que foram várias conversas que nós tivemos, são muitas reuniões para a pessoa entender que é uma questão de humanização, depois, as experiências que eu tenho hoje para relatar nossa, que maravilhosa a experiência que eu estou tendo. Porque o seu aluno humanizou o meu ambiente. Hoje todo mundo para e fala, eu quero assistir ele nadar. Eu quero assistir essa criança. Nossa, olha que coisa mais maravilhosa. Por quê? Falta de informação. As pessoas não tinham acesso a essa informação. Porque eu sempre falo, a deficiência ela não foi feita para dar na árvore nem no poste, né? Ela foi feita para dar em gente. A gente sabe que tem deficiências congênitas, mas também tem deficiências adquiridas. Não estou dizendo aqui que alguém vai ter deficiência, né? Mas a gente... Mas ninguém está imune. Exatamente. O maior índice de amputação de perna, de membro inferior, é de moto, quem anda de moto. Então, a gente não pode pensar a deficiência como algo que nunca vai chegar perto da gente. Eu duvido que alguém que esteja aqui conversando com a gente não conheça uma pessoa com deficiência. Não tenha na família, não tenha entre amigos, não tenha na escola do teu filho. Então, como é que a gente, enquanto pessoas, né, enquanto sociedade, como é que a gente também está pensando a inclusão? Porque não dá para a gente pensar... Pois é, aí nesse aspecto, assim, as nossas pesquisas, né, sobretudo as últimas que a gente tem desenvolvido, eu tenho falado com muita frequência isso no grupo de pesquisa, você tem acompanhado essas discussões, que eu penso que a gente precisa... Essa questão, para mim, é central hoje. A gente precisa ressignificar o sentido de ser e fazer de escolarização. E, com isso, centralmente, se pensar a escola que temos e a escola que queremos. Olha nós aqui, numa live, em pleno de pandemia, nós estamos em isolamento social, e esse canal é uma poderosa ferramenta para, um canal informativo, mas que pode, em alguma instância, ter impactos formativos. Ele é informativo, mas pode derivar em formação, né? Então, eu penso que a escola precisa... sobre isso, a gente vai ter um outro encontro, uma outra live para discutir, né? A escola que temos e a escola que queremos. Eu acho que essa é uma questão central para o nosso debate, mas eu tenho, nos meus estudos, né, reiteradamente afirmado que nós precisamos pensar uma outra concepção de escolarização. Essa escola, como ela está organizada, tempo, espaço, no meu entendimento, ela não é inclusiva nem para quem tem deficiência ou quem é público-alvo da educação especial, quanto mais para quem não é. Para quem é? Essa escola é uma escola tradicional de um século superado, nós estamos num outro cenário de formação e nós precisamos ressignificar. E esse papo é longo, eu só vou sinalizar
né? Que eu acho que o que a gente tem feito é muito bacana. Eu acho que, por exemplo, o atendimento educacional especializado é muito interessante, como uma proposta político-pedagógica para a inclusão, mas o meu sonho, eu não sei se eu terei vida para isso, né? Eu espero que eu tenho filhos, meus filhos, netos, bisnetos tenham uma outra forma de se escolarizar, né? Onde eu penso que as demandas de aprendizagem de todos os estudantes sejam consideradas no processo da mediação educacional e escolar, que é uma proposta absolutamente distinta do que a gente tem majoritariamente. Aqui e acolá, a gente tem algumas experiências de algumas instituições, escolas, que apostam numa outra forma de escolarização. Eu sei das dificuldades que existem para implementar uma outra concepção de escola numa sociedade que é absolutamente tradicionalista em relação à escola. Porque, de maneira geral, as pessoas têm como parâmetro de escolarização a escola que elas frequentaram. Uhum. Mas essa escola que elas frequentaram, hoje, já não atende mais a demanda formativa desse público que é absolutamente diferenciado, né? Então, a gente tem aí um gap temporal que é importante a gente sinalizar. Então, a escola que eu estudei, Karina, que você estudou, aquela escola tradicional, com o professor que fica 50 minutos na sala de aula, blá, 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 essa escola, no meu entendimento, e não só meu, outros colegas, né, também estão apontando nesse sentido. O professor José Pacheco, em vários dos seus estudos, vem apontando centralmente para isso, né? Nós precisamos de inovação pedagógica. E inovação não é inserir aqui e acolá uma estratégia. Uhum. Inovação significa algo que é novo. Mudar. Ou seja, a qualidade daquilo que é diferente do que se fez até então. Fazer E para inovar pedagogicamente, não é fazer aqui e acolá arremedos nessa escola que a gente tem. Uhum. Então, assim, eu sou um claro defensor, como o professor José Pacheco e outros pesquisadores também são, de que a gente precisa mudar a forma de se pensar escola, para, de fato, pensar em inclusão, né? Porque a escola, por si só, a tradicional, ela parte de uma premissa de que a homogeneidade ela é soberana. Então, todos aprendem ao mesmo tempo, da mesma forma e do mesmo jeito. Não, né? Por isso que se aprende em grupos com um na frente, que pressupõe-se que ensina, enquanto outros 30, 35 pressupõe-se que aprendem. Uhum. Precisa pensar isso. Eu acho que, de fato, a escola precisa ressignificar-se nesse momento histórico. Sim, Mas isso é uma discussão para um outro momento. Para um outro né? momento. Depois a gente marca mais uma... Mas eu acho que a gente pode deixar, assim, em cima do que você está falando, e a gente, enquanto Instituto Incluir, também acredita nisso. A gente vem pensando, dialogando, pesquisando, instituições e pessoas que já vêm nessa vertente dessa educação mais libertária, que é uma educação fora dos muros da educação tradicional. E eu acho que a gente pode deixar aqui uma contribuição, uma dica, da live do José Pacheco ontem, que está disponível ainda hoje até às 20 horas, porque foi ontem às 20 horas, lá no canal Eco Habitare, né, que é aí o José Pacheco, que a gente tem grande admiração e apreço pelo trabalho dele, que é com certeza um futuro parceiro nosso para o que a gente, né, quer fazer aí, para que as gerações futuras consigam usufruir, né, e saborear dessa educação que a gente tanto almeja, né, e tanto deseja. Perfeito. Só temos uma dúvida. Nós estamos com 45 minutos de live. Quando é que cai? Faltam 15 minutos. Mas vamos interagir? Ó, Emiliana está dizendo, Alain Damasceno, bom te ouvir novamente, aprendo muito com você. Ah, linda! Isabela dizendo que é Beijo, muito Emiliana! sua. Vamos lá, vamos sim, Ana, a live... Ah, tá. Estão perguntando se a live vai ficar, se vai salvar essa live, se vai gravar, vai salvar. Ela está sendo gravada e a gente vai tentar disponibilizar sim. Com certeza. Uma pergunta, a LBI não amplia esse PAE, né? É uma pergunta. Não. O público-alvo da educação especial, não. Está definido na política de 2008, né? Ela aponta o atendimento de alunos com demanda diferenciada de aprendizagem. Porque a Lei Brasileira de Inclusão, ela tem previsões em várias áreas, né? Saúde, educação, assistência social. No capítulo da educação, não há uma previsão de ampliação,
do público-alvo da educação especial. Mas, como legislação é interpretação, e é importante destacar o seguinte, o atendimento educacional especializado, para o público-alvo da educação especial, ele jamais foi restritivo. E isso é importante destacar, ou seja, a política de 2008 definiu o público-alvo da educação especial e definiu que a educação especial, como modalidade de ensino, ela seria realizada de maneira complementar e suplementar à escolarização na sala regular. Tá? E o AE, que é o atendimento educacional especializado, né, ele se destinaria prioritariamente para o público-alvo, não exclusivamente. Isso é importante. Então, a política de 2008 jamais disse aluno com hiperatividade, aluno com déficit de atenção, aluno dislexo, descalcúlico, não podem ser atendidos. A política nunca disse isso. A política disse que o público-alvo, que eu já apresentei, né, no momento anterior, seria atendido prioritariamente. Né? Mas nós sabemos que tem um problema sério, quem trabalha com educação especial, que é a questão da identificação desse público-alvo. Né? O aluno surdo é fácil de você identificar. Não estou falando do aluno com perda auditiva, estou falando do aluno surdo. É fácil porque ele vai estar, de maneira geral, né, com Libras, né, ele utiliza a língua de sinais. O aluno cego ou com baixa visão é mais fácil de você identificar, né? Mas o aluno com autismo, dependendo, né, o espectro, né, do transtorno do espectro do autismo. Como é que você vai identificar isso se o autismo, né, se bem que o DSM atual não caracteriza como leve, moderado, não tem mais essa definição. Mas ainda aportando-se na ideia de que tem autismo leve, que, repito, o DSM atual não faz mais essa categorização, mas para fins didáticos é interessante fazê-la. Né? Um aluno com autismo leve, como é que a gente vai identificar? Né? Isso é uma questão complexa. Né? Então, assim, né, a gente não tem ainda um serviço de identificação, embora a gente tenha a normativa do Ministério da Educação, que ainda vige, né, de que as avaliações para o atendimento educacional especializado podem ser feitas por equipe multiprofissional da Secretaria de Educação, para fins de oferta do atendimento educacional especializado. Então, isso é importante a gente destacar. O aluno público-alvo da educação especial, ele vai ser atendido, ele tem o direito de ser atendido no atendimento educacional especializado, que é no contraturno, blá, blá, blá. Contudo, outros alunos, né, que demandem o atendimento podem também ser atendidos, mas não são o grupo prioritário. Tá? Isso já estava na política de 2008, não estava nem na Lei Brasileira de Inclusão. Tá? Acho que vale também a gente ressaltar aqui, falar um pouco do trabalho que é feito pelas pesquisadoras, por um grupo de pesquisadoras do LEPED lá no CAIC, né, que é uma escola enceropédica, e a dificuldade, muitas das vezes, que elas encontram quando esse aluno chega e que nem laudo ele tem. Né? Então, como fazer um atendimento quando esse aluno também, quando não se sabe o que não tem laudo. Essa é uma realidade, Karina, me parece, dentro das minhas investigações, das pesquisas, é uma realidade muito comum, sabe? Muitos alunos não têm laudo. As meninas costumam dizer não estão laudados, né? Não tem laudo. Né? E aí, nós também, de maneira geral, temos muitas dificuldades para compor equipes multiprofissionais para essa avaliação na Secretaria de Educação. E aí, o que o professor do AE faz? O aluno é encaminhado para o AE com uma suspeita, né? Mas o professor do AE fica muito limitado, sem saber, seja por uma avaliação feita pela Secretaria de Educação, ou seja, por um laudo, qual é a condição que o aluno apresenta para esse professor do AE fazer uma intervenção pedagógica exitosa. Porque se ele não conhece o quadro, como é que ele pode oferecer o que há de melhor para dar o suporte para a escolarização na classe regular? Então, esse é um entrave. Esse é um entrave da educação especial. Por isso que eu digo que a educação especial ela é um campo da educação de interface inevitável com a saúde, com a assistência social, porque esse aluno da educação especial ele precisa do suporte de outras matizes e matrizes para poder, de fato, se escolarizar. Então, esse é o enfrentamento que a gente tem em termos de Brasil. Né? Muitos alunos têm laudo. E que é um cenário de exclusão, né? Você tem um aluno que não consegue sequer ter um laudo. Pois é. E aí, sem o laudo, as equipes multiprofissionais das secretarias fazem o melhor que podem, né? Fazem uma avaliação, encaminham com aquela identificação pedagógica, psicopedagógica do cenário que identificaram, e aí o professor do AE faz o atendimento considerando
né, as condições de contorno que se apresentaram para ele. O que eu quero destacar, isso é muito importante, é que eu acho muito interessante e eu entendo os limites e possibilidades, tá, dessa diretriz política do atendimento educacional especializado, né? Nesse momento, é importante destacar, como pesquisador que sou, nós temos uma pesquisa de doutoramento sendo desenvolvida no nosso laboratório, né, pela professora Rosângela, que deve estar nos ouvindo. Nós estamos pensando em outras formas de se constituir o atendimento educacional especializado. Então, a pesquisa de doutorado da professora Rosângela é: AE, para que, para quem, como? Como podemos pensar outros desenhos para essa diretriz política do atendimento educacional especializado, né? E eu acho que só com pesquisa a gente consegue fazer isso, né? Para não cair no campo, né, mítico, né, das opiniões, né? As opiniões, elas precisam, para que de fato se torne ciência, tá, né, testada, né, verificada, né, com ciência, para que se torne afirmativa. Então, eu acredito que o AE, ele como diretriz política desde 2008, adotada pela política nacional, ele tem uma importância, ele tem uma potência. Mas eu acho que ele tem limites. Isso é importante que deixe claro, né? Porque eu vi muitas realidades distintas no Brasil, né? É um país de dimensões continentais, Karina, a gente não pode negar isso. E você assumir o AE como a única diretriz política para a oferta do serviço da educação especial em realidades que são muito díspares, eu acho que isso é complexo, é bem complexo. Então, precisamos pensar como os serviços de educação especial podem se materializar de maneira inclusiva. Porque eu sempre serei um árduo defensor da inclusão por uma questão não de modismo, né? Ou uma questão, enfim, que caracterize modelo, absolutamente. A minha questão da inclusão é porque eu penso que uma escola, para se humanizar e ser democrática, ela precisa de todos e todas presentes no mesmo espaço. É isso que eu sou defensor. Para mim, escola, inclusive, é a escola democrática. E não se faz democracia com parte das pessoas e outra parte fora da escola. Então, tem que estar todo mundo junto, interagindo, aprendendo, se qualificando, juntos. Eu sou um árduo defensor e serei sempre um árduo defensor da inclusão. Então, 55 minutos, viu? O tempo tá correndo. Ludmila, lá de Itaperuna, dizendo que lá tem um trabalho muito bacana com autistas. Luiz Ricardo Rosa, ampliar o público-alvo, mas não aumenta o quadro docente. Okay. É um desafio. A Adriana... Nós já temos hoje, é importante destacar que tem pesquisas que apontam rapidamente déficit de profissionais da educação especial, tá? Ou seja, cresce, se a gente pegar duas curvas, cresce, já que está falando muito em curva ultimamente, né? Cresce o número de pessoas, né, consideradas público-alvo da educação especial no Brasil e no mundo, tá? Condições clínicas, orgânicas, e decresce o número de profissionais da educação especial. Então, vai ter muita gente sem atendimento. Sim. Infelizmente. Eu acho que é uma outra live a gente falar de formação de professores. É uma outra live. Porque nesse trabalho que a gente vem fazendo, a gente percebe isso, né? Tanto das escolas públicas quanto das escolas privadas, a sede dos professores em quererem aprender algo sobre inclusão e o quão eles chegam, muitas das vezes, não são todos, né? Mas assim, a gente vê uma parcela grande falando, mas eu não sei como lidar, eu não sei como desenvolver um trabalho. Que é a questão da acessibilidade da informação, né? Essa informação que não chega, está lá na graduação, né? Perfeito. A pessoa ela não é formada para isso, então a gente começa a fazer os cursos. Nós fazemos até hoje. As formações. E claro que os professores, as escolas precisam disso sim. Então, cada vez mais a gente está aí vendo. Temos uma pergunta, Sidney. Poderia falar um pouco sobre ensino em tempo integral e educação inclusiva? Poderia, mas isso demandaria um tempo. Nós temos 4 minutos precisamente para acabar. Isso é um tema para uma live. É um tema para uma live, né? Vou anotar, tá? 2 temas já para a gente falar, tá?
É possível. Próximo live a gente vai contemplar essa demanda aí, Sidney. Cláudia Miranda, perfeitas colocações sobre o EJA. Rosângela, tá dando aqui o ok, que ela tá aqui com Oi, Rô! Beijo, Rô! Ale Andrade. Ale, querida! Muito bem pontuado. Como profissionalizar este aluno? E outra live, Adriano. Porque essa é uma live. também... Nós temos uma pesquisa de doutoramento sendo realizada neste momento no laboratório pela nossa queridíssima Mônica Pereira, que está aí ouvindo a gente, e está discutindo exatamente isso. A inclusão da pessoa com deficiência, a inclusão social e educacional na perspectiva do mundo do trabalho. Eu não estou falando do mercado, estou falando do mundo do trabalho. Aí parte de uma concepção do que é trabalho, né? Suzy, dando um ok, obrigada, Alan, e falando, Pingo, é porque eu tenho um cachorro, gente, aí é vida real, né? O cachorro está querendo participar da live também. Veio aqui, deu um pulo, agora está ali dormindo. Temos mais 2 minutos. 2 minutos. Podia falar um pouco também sobre educação especial no ensino técnico e profissional, especial à rede federal de ensino? Então... Podemos, sim, quando falar sobre formação e profissionalização. Vale a pena destacar que nós temos no nosso laboratório muitas pesquisas já desenvolvidas nessa perspectiva. Então, acessa lá o site do LEPED, imagino que deva ter já lá, embora o site esteja nesse momento sendo atualizado, mas tem muitas pesquisas de mestrado desenvolvidas por pesquisadores vinculados ao nosso laboratório que discutem inclusão do público-alvo da educação especial nos institutos federais, ou seja, na rede federal de educação técnica e tecnológica, né? Pesquisas essas, de maneira geral, vinculadas ao programa de pós-graduação em educação agrícola, o PPGEA, da UFRRJ. E temos uma pesquisa desenvolvida por uma aluna nossa do PPG-EDUC, o Programa de Pós-Graduação em Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares, que investigou o papel dos NAPNs, os núcleos de apoio a pessoas com necessidades específicas em toda a região Nordeste do Rio de Janeiro. Região Nordeste do Brasil. Alan, Luiz Ricardo, temos 1 minuto e meio. Luiz Ricardo está dizendo aqui, como diz o título de um texto, a educação não dá voto. Obrigada aí, Luiz Ricardo. Vamos lá. A gente vai precisar começar a entrar na rota de encerramento. Tá? Isso. Qual recado você tem para dar? Porque tem um monte de perguntas. Então, olha, foi um prazer estar com todos e todas. Eu desejo que essa live seja a primeira de muitas. Desejo que esse momento, que é um momento de bastante cuidado, né? No sentido mesmo de cuidar-se e cuidar do outro, né? Inclusão é isso, inclusão é acolhimento, é cuidar de si, é cuidar do outro. Eu desejo que a gente tenha tranquilidade para passar por esse momento bastante delicado, da própria, no meu entendimento, trajetória humana,